Fala aí, Nação Azul, de boa? Conseguiram dormir aí direitinho depois daquele empate trágico de ontem por 1 a 1 contra o Confiança? Difícil demais, né, mano? Vamos tentar repercutir aqui um pouquinho da entrevista coletiva pós-jogo do Anderson Moreira ontem. Se eu já tinha achado o resultado ontem ruim, o futebol do Cruzeiro péssimo, essa entrevista coletiva do Anderson aí veio para ser pior do que esses dois anteriores juntos. Não gostei da forma que ele tratou a imprensa, da forma que ele respondeu as perguntas, muitas vezes se esquivando, sendo um pouco agressivo, se sentindo acuado. Tudo isso me fez sentir que o nosso técnico aí infelizmente perdeu as rédeas do Cruzeiro. Ele disse que dos 15 pontos disputados até aqui nós conseguimos somar 10 e com isso, caso a gente não tivesse esses 6 pontos negativos, nós nos encontraríamos hoje em segundo lugar no campeonato, e eu discordo disso completamente. Tá certo que 10 de 15 em um segundo lugar no campeonato não seria tão ruim, mas olhando o contexto e da forma com que tudo isso aconteceu, não tá bom. O Cruzeiro não pode dar ao luxo de perder dentro de casa para ninguém nessa Série B, ainda mais para uma Chapecoense, que é o nosso concorrente direto ali no acesso à Série A. Então o Cruzeiro não poderia perder esse jogo em casa. Na pior das hipóteses, assim, chutando uma tragédia total, tinha que ter conseguido o empate, somado um pontozinho ali, mas jamais perder dentro de casa. E contra o Confiança, com todo respeito ao time que acabou de subir da Série C, que foi campeão sergipano, o Cruzeiro não poderia também perder pontos para o Confiança, que é um time muito limitado, apesar da vontade e da raça que eles têm. Falta técnica demais, o Cruzeiro não poderia jamais ter perdido ponto para o Confiança. Então, diante desse contexto todo, o Cruzeiro deveria sim ter somado mais 6 pontos e estando até aqui 100% na competição. O Cruzeiro tem que deixar para queimar essa gordurinha, perder esses pontos contra times que realmente façam por merecer isso, não por demérito do Cruzeiro. Até aqui nosso time não vem jogando bola para ganhar de ninguém, a grande verdade é essa, e é nisso aí que a torcida tá pegando muito no pé, o futebol que não vem sendo apresentado pelo nosso time. E diante disso, o Anderson Moreira disse também que até aqui nesse ano nem o Flamengo, que ganhou tudo no ano passado, tá pronto, e por que o Cruzeiro estaria? Olha que comparação sem noção, cara, querendo comparar um mundo que o Flamengo tá com o que o do Cruzeiro tá. O nível de competitividade do Flamengo tá lá em cima, do Cruzeiro tá aqui, então não tem sentido uma comparação dessa, e nem porque os outros estão ruins a gente tem que estar também. Agora vai se nivelar por baixo, falando que o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom, que foi excelente, que ele adorou, reconheceu que no segundo tempo a gente caiu. Tá certo que o nosso primeiro tempo, o início do primeiro tempo foi um pouquinho melhor, tivemos algumas oportunidades ali com a cabeçada do Léo que o zagueiro tirou, o pênalti desperdiçado pelo Regis, mas cara, isso não é motivo pro Cruzeiro simplesmente abdicar de jogar bola no segundo tempo. Muitos jogadores do Confiança ali haviam vindo de uma partida, se eu não me engano, na sexta-feira, então os caras sequer tiveram tempo para descansar, para repousar aí, e foram lá e jogaram de igual para igual contra o nosso Cruzeiro. A mesma falta de tempo que tem pro Cruzeiro tem para os outros adversários também, e o que vem pegando muito na ferida para mim é que todos os times que a gente joga contra, os caras têm um padrão de jogo mais definido que o nosso. Então isso vem me incomodando demais. Todo time consegue apresentar um plano de jogo e o Cruzeiro não consegue. O Cruzeiro não apresenta jogada de ataque, não apresenta tabela, triangulação, enquanto os outros times têm variações de jogada. Então para mim é isso que vem pegando muito, além do fato do Anderson Moreira estar insistindo com alguns jogadores aí que não tem condição também e não dando chance para tantos outros. Então é bom o Anderson Moreira começar a colocar essas barbas dele de molho aí, porque meu amigo, se continuar nesse ritmo aí eu não sei não. E quarta-feira às 16 horas, horário totalmente alternativo aí, o Cruzeiro vai a Maceió enfrentar o CRB lutando pela classificação na Copa do Brasil. Lembrando que nós perdemos por 2 a 0 dentro do Mineirão, então no mínimo nós temos que vencer por 2 gols aí para levar apenas e torcer para o Fábio fazer milagre, ou então vencer por 3 gols de diferença. É possível? É difícil, muito difícil, ainda mais porque o Cruzeiro não vem produzindo dentro de campo chances, oportunidades para fazer tantos gols assim. Mas tem que ir lá jogar com muita vontade, com muita raça, sempre acreditando. Os jogadores nunca podem desistir e a torcida também. Eu vou torcer muito para que o Cruzeiro passe, para que assim continue entrando os milhões da Copa do Brasil no bolso do Cruzeiro, mas sinceramente, diante desse futebol fraco que o Cruzeiro vem apresentando, fica muito difícil da gente almejar uma classificação diante do resultado adverso que nós tivemos aqui no Mineirão. Vale ressaltar também que o Cruzeiro não poderá contar com alguns atletas aí para esse jogo, que são eles o Henrique, que já jogou a Copa do Brasil pelo Fluminense esse ano, Patrick Bray e Claudinho, que já jogaram pelo
pela Ferroviária, e o Regis e Arthur Kaique, que já jogaram pelo Bahia. Então assim, pega esses 5 nomes aí, Henrique, Patrick Bray, Claudinho, Regis e Arthur Kaique. Será que algum desses 5 nomes aí de fato vão ser desfalques pro Cruzeiro? O Henrique eu até gostei das 2 partidas que ele fez até aqui pelo Cruzeiro, jogou bem, limitado, mas jogou bem. O Arthur Kaique tá muito fora de forma ainda, sem ritmo, então nesse momento eu não considero um desfalque, até porque ele não fez nada nesses 2 últimos jogos. O Bray, a gente já tá careca de saber como é que é o cara, também não acrescenta muita coisa ao elenco. E o Regis talvez seja a maior discussão desses nomes aí, muita gente gosta do Regis, viu a contratação dele com bons olhos, mas desde quando ele chegou eu não gostei. É um cara que vinha sendo reserva do Bahia, então eu nunca vi grande vantagem em ter o Regis no elenco do Cruzeiro, e na prática, na minha opinião, ele apenas vem confirmando isso. Sempre consegue jogar ali de 10, 15, 20 minutos bem, mas depois simplesmente desaparece no jogo. Deu assistência no jogo passado ali, tá certo, mas perdeu o pênalti, um lance capital da partida que poderia ter nos dado a vitória. Então perder pênalti para mim é inadmissível. Então assim, eu não acho que esses 5 nomes sejam de fato desfalques pro Cruzeiro, pelo contrário, eu tô até gostando dessa ideia aí, porque com isso o Anderson Moreira com certeza vai ter que girar mais o elenco, dar oportunidade para quem não vinha tendo. É bem provável que o Marco Antônio, se não começar a titular, pelo menos tenha alguns minutos nesse time do Cruzeiro. O próprio Wellington deve virar a primeira opção ali pro ataque do Cruzeiro, uma vez que a gente não vai ter o Arthur Kaique, que também não tem o Stênio, que tá lesionado. Talvez o Marcelo Moreno não jogue também pelo corte na cabeça, mas acho que o Thiago consegue desempenhar bem a função de centroavante ali. Então talvez seja a oportunidade para a gente ver um meio-campo do Cruzeiro modificado ali. Quem sabe com o Wellington na direita, o Marco Antônio centralizado e o Maurício na esquerda com o Thiago na frente. Seria um meio de campo que eu gostaria de ver e que ainda não tivemos oportunidade, porque o Anderson simplesmente não tem boa vontade em girar o elenco, fazer modificações arrojadas. Então talvez com o Regis e Claudinho estando fora seja a oportunidade que o Marco Antônio precisa para mostrar seu futebol e quem sabe cair nas graças do Anderson Moreira aí e fazer com que ele dê mais atenção ao jogador. O Marco Antônio não é aquele jogador que a gente vai esperar a intensidade dele, velocidade, dele sair conduzindo a bola lá de trás em direção ao ataque, mas é um cara que tem uma visão de jogo muito apurada, ele tem um passe muito qualificado e talvez isso ajude o Cruzeiro a criar mais oportunidades de gol, mais finalizações a gol, que até aqui vem sendo um dos maiores problemas do Cruzeiro nessa temporada. E quem sabe também esse jogo contra o CRB aí sirva para o Anderson mexer na nossa lateral esquerda. Não é possível que o Anderson Moreira não percebeu ainda que não dá para o Giovani ser titular desse time, não dá para o João Lucas ser titular, e uma vez que o Patrick Bray tá fora, por que não dá oportunidade para o Matheus Pereira? Coloca o menino para jogar. Ah, mas é jogo eliminatório da Copa do Brasil, e daí, velho? Esses meninos no Sub-20 já jogaram várias decisões, várias fases eliminatórias de vários torneios. Os caras têm casca para jogar. O cara que sabe jogar bola joga sob qualquer condição. Então coloca o menino lá, vai que ele se destaca, mano. Vai que seja uma surpresa grata, assim como vencendo o Raul Cáceres até aqui. O Cruzeiro precisa de achar alternativas e talvez seja diante desses desfalques da Copa do Brasil que essas oportunidades comecem a surgir e chamar a atenção do Anderson. Então eu tô torcendo muito para que Marco Antônio, para que Matheus Pereira, para que o Wellington tenha chance de jogar vários minutos nessa partida aí, para tentar mostrar algo de diferente e também nos dar, né, a nós torcedores aí, alguma sensação de esperança, de que ainda tem jeito, porque com esse futebol que o time do Anderson Moreira vem apresentando até aqui, sem padrão nenhum, tá difícil de acreditar. Então é isso, eu gostaria de saber também da opinião de vocês sobre a coletiva do Anderson Moreira. Vocês gostaram, não gostaram? Vocês chegaram a ver? Comenta aí embaixo para eu saber a opinião de cada um de vocês, e também se você acha que com esses 5 desfalques aí vai surgir oportunidade para quem sequer vinha sendo relacionado mostrar trabalho dentro de campo. Comenta aí, deixa a sua opinião, o seu ponto de vista, para que a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.